Vou te contar também que o Cruzeiro quer a contratação de um ex-jogador do Flamengo. Falo também sobre o Cruzeiro reabrindo conversas por Matheus Gonçalves. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação sobre o Cruzeiro que reabriu conversas por Matheus Gonçalves, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo. Você vai lembrar, o presidente BAP do Flamengo e o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, haviam se acertado para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. Quando o Cruzeiro preparava o depósito do dinheiro, o BAP pediu para avisar que o negócio estava desfeito. Enorme pressão entre torcedores do Flamengo e o rubro-negro decidiu cancelar o negócio. A pedida passou a ser muito mais alta, existia a possibilidade de o Matheus Gonçalves passar a ser mais utilizado pelo Felipe Luiz ou então se mudar para o CSKA da Rússia. Acontece que o Felipe Luiz não tem escalado o Matheus Gonçalves e a oferta do CSKA acabou por não se confirmar. Diante desse cenário, o Cruzeiro reabriu conversas e tenta convencer o Flamengo a fazer ou a aceitar uma proposta próxima desses 3,5 milhões de euros. Só para registrar, desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, o Matheus Gonçalves esteve em campo em apenas 4 vezes. Se a gente for levar em consideração o recorte dos últimos 5 jogos, uma única aparição. Foram 58 minutos quando o Flamengo utilizou um time reserva contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Preciso te atualizar agora sobre um meio-campista brasileiro livre no mercado e que pode ser boa opção para times daqui que buscam por jogadores para essa função. Eu me refiro a Daniel Bessa, hoje com 32 anos de idade. Ele vem de 3 temporadas com números interessantes no Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos. 86 jogos no período com 26 gols e 14 assistências. Ele saiu muito cedo do Brasil com apenas 15 anos de idade para defender a Inter de Milão. Depois se naturalizou italiano e acabou rodando por Portugal, Holanda, Itália, até que se mudou para o Oriente Médio. Até chegou a jogar no Brasil numa única passagem pelo Goiás em 2020 com 23 jogos, 5 gols e 1 assistência. Se as negociações com clubes brasileiros não avançarem, a tendência é que o Daniel Bessa permaneça no Oriente Médio, onde tem bastante cartaz e um filme positivo por conta dos seus números na passagem pelo Ittihad dos Emirados. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem negociações para repatriar jogador formado no Flamengo. Você vai lembrar dele, Matheus França, atacante de 21 anos de idade, chegou a ser titular do Fla na temporada de 2023, quando foi vendido para o Crystal Palace, então de John Textor. Operação de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Só que dores nas costas e lesões também na coxa impediram que o atleta performasse e tivesse papel de destaque no Crystal Palace. Recentemente, no final de semana passado, Crystal Palace disputou uma final de Supercopa lá na Inglaterra e o Matheus nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. O Crystal Palace acabou se sagrando campeão em cima do Liverpool. Diante desse cenário, o Cruzeiro procurou os representantes do Matheus França e abriu negociações para um empréstimo de uma temporada. O Crystal Palace não coloca obstáculos, mas agora quer entender as condições do negócio para eventualmente formalizar um empréstimo com opção de compra. Jogador que desde que foi contratado no Crystal Palace há 2 temporadas, disputou apenas 19 jogos com 1 gol e 1 assistência. Sobre Sinisterra, o atacante colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Bournemouth, negociação avançada. A expectativa do Cruzeiro é de que o Sinisterra possa ser anunciado ainda nessa semana. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar se Kaique Kenji pode mesmo trocar Raposa pelo Shakhtar Donetsk. A especulação dessa terça-feira dá conta de que o time ucraniano topa bancar 12 milhões de euros ou 76 milhões de reais para contratar a joia da base cruzeirense. Kenji, que atuou 5 vezes no time profissional nessa temporada, ainda não marcou gols ou deu assistências, mas no time sub-20 tem números bem legais, 15 jogos, 6 gols e 1 assistência. Kenji é filho do Kleber, lateral esquerdo que marcou época com a camisa do Corinthians. Pois bem, o Cruzeiro assegura que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Kenji e trata essa história como uma grande invenção. A gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o atacante de 19 anos de idade parece ter bem o perfil de jogador que o Shakhtar busca no futebol brasileiro, aquele atleta de enorme potencial, de velocidade e drible, que ainda não estourou no seu time, até para que seja comprado de forma mais barata. Hoje o Cruzeiro tem 90% dos direitos econômicos do Kenji. Recentemente houve a compra de mais 30% junto ao São Caetano por 3 milhões de reais.
Matheus França, meio atacante, 21 anos, jogador que está no Crystal Palace da Inglaterra. Esse atleta foi oferecido ao Cruzeiro. Mais informações no nosso itatiaisport.com.br, numa matéria que está assinada pelo meu amigo Lucas Barbosa. Não é isso, Luquinhas? Exatamente, Pansieri. O nome do Matheus França entrou na pauta do Cruzeiro, no Cruzeiro que segue na busca do mercado da bola, porque é um jogador que tem 21 anos, surgiu como uma grande promessa do Flamengo, foi comprado pelo Crystal Palace em 2023, mas ali ele teve muitas lesões, teve dificuldades para se firmar. O clube gosta dele, o clube acredita no potencial dele, não quer vendê-lo nesse momento, procura um empréstimo, e aí algumas equipes da Europa entraram na jogada, alguns times do futebol brasileiro também estão interessados nesse jogador, e o Cruzeiro foi um desses clubes aí a ter essas conversas, a sondar o atleta, que é um jogador que atua tanto de forma centralizada, pode jogar pelos lados e também até como um falso 9. Um jogador jovem que precisa nesse momento dar uma recuperada na autoestima, recuperar o ritmo de jogo, a sequência, por isso essa volta ao Brasil sendo cogitada. Entre aspas, vamos colocar assim, fazer o caminho que fez o Caio Jorge. Sim. O Caio Jorge veio para cá, voltou para o Brasil, é um jogador que tem um potencial enorme, um futuro promissor, e voltou para o Brasil porque lá na Itália ele não estava conseguindo jogar. Sofreu com lesões também. Mesma história. Mesma situação difícil. Então, é impressionante, né? Eu acho que isso também, viu, Lucas, conversando com algumas pessoas ligadas à fisiologia, à parte física, não sei se você concorda comigo. É que o atleta, às vezes, ele chega na Europa sem a condição física para isso. Então, assim, chega e aí enfrenta alimentação diferente, clube diferente, forma de trabalhar diferente, e acaba que o jogador machuca mesmo. O jogador né? sai muito cedo, por exemplo, o Matheus França, ele saiu do Brasil com 18, 19 anos. Sim. E pessoas ligadas ao atleta, que já trabalharam com ele, falam que ele é um menino super focado, é um menino que se inspira no Cristiano Ronaldo, trabalha muito essa parte física, mas mesmo assim sofreu com lesões. Então, o Cruzeiro tá bem definido esse padrão de atleta. O Sinisterra, né? 26 anos, colombiano. É um jogador que o Cruzeiro ainda não jogou a toalha para falar assim, não vem. Eu acho que, como eu disse na turma do bate-bola, é uma negociação que também chama atenção, porque esses todos os atletas têm uma característica, Lucas. O salário é um pouco mais... Sim. né? Rechonchudo. É aquele salário mais... Libra, né? uma grana, libra. E aí tem muita coisa que tem que ser levada em consideração e isso tudo é colocado em contrato. Por esse motivo, não dá para cravar, o Sinisterra vai ser jogador do Cruzeiro. Tem um caminho que pode levá-lo ao Cruzeiro. Eu achei legal uma coisa sobre o Sinisterra. O Pedro Júnior, ele não negou. Sim. Ele não falou assim, gente, não tem nada a ver não. Porque eu acho, conhecendo o Pedro Júnior, conhecendo a turma do Cruzeiro, se não tivesse nada, eles gente, não tem nada disso não. Mas o que aconteceu? É um atleta que não é uma negociação fácil, retornar para a América do Sul, e tem um caminho que ontem eu fiquei muito pensando no que você disse. E talvez até essas lesões que atrapalharam o jogador sejam também motivo para ele voltar para o futebol da América do Sul, para retomar essa caminhada, que é também o que acontece com o Matheus. Exato, e aconteceu, como você disse, com o Caio Jorge. É um jogador que, se não fossem as lesões, provavelmente estaria muito mais valorizado e aí não entraria nem na pauta do Cruzeiro, né? Seria atleta para ser negociado com Inter de Milão, Milan, Manchester Concordo. City, talvez, dar o que ele passa maior na carreira. Então, tudo é contexto, né, Panseira? Tudo é contexto no futebol, mas de fato, essas questões financeiras, salariais, são, hoje em dia, né, os números cada vez mais inflacionados. Nossa, cada vez. Eu falava com uma fonte mais cedo. Aliás, falávamos, né? Você e eu com essa fonte mais cedo. E o que ela disse para nós dois é que hoje qualquer atleta é uma grana que é fora do comum, né? Então, o mercado está inflacionado e qualquer atleta realmente é bastante caro. Vamos seguir adiante com mais informações do Cruzeiro? Qual que vai ser o assunto agora? Você que manda. Porque hoje teve reapresentação dos atletas, né, Pansieri? Hoje os jogadores do Cruzeiro voltaram ao trabalho, eles que tiveram 2 dias de folga merecidos, né, por causa da sequência desgastante demais
nas últimas semanas de jogos, e os atletas voltaram ao trabalho na Toca da Raposa 2. Acabou durante a tarde, né? A representação começou às 4 da tarde. Sem grandes novidades, o Fagner segue tratando, o João Marcelo e o Janderson também seguem se recuperando das lesões que tiveram no joelho. O Cruzeiro tem a volta dos meninos do Sub-20, Kaique, Kenji, Otávio e o Murilo Hickman, que estiveram com a seleção brasileira e foram bem com a seleção brasileira. Vale destacar isso, principalmente até os que não são do elenco principal. Bruno o Alves, Bruno Alves e o Juan Gabriel foram titulares. Sim. O Juan deu assistência e o Bruno Alves fez gol. Mas esse trio voltou, Otávio, Kaique, Kenji e Murilo, só que essa semana eles vão trabalhar junto com o Sub-20 do Cruzeiro, porque sexta-feira tem decisão importante contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Então é importante, né, ter esse trio de jogadores mais experientes para reforçar o elenco da molecada. Um detalhe importante em relação a esse trabalho do Sub-20 é que, por exemplo, etapas também importantes como essa semifinal, o elenco principal acompanha. Né? Então, não é novidade. Né? O Mister designa alguém para ficar de olho e observar realmente o potencial desses atletas, desses jogadores. Não me canso de falar, eu acho que o Bruno Alves é um baita de um zagueiro. Muito bom, né? Eu acho que é um zagueiro que tem toda, vamos colocar assim, a característica para estar no time principal. Lógico, ainda jovem, né? Precisa de maturar, precisa de jogo. Mas eu gosto. Exato, é um jogador de jogador. postura, né? De postura. Capitão também, né? Demonstra qualidade com a bola no pé, não é apenas um zagueiro rebatedor. Então é um jogador importante que o Cruzeiro deve ficar de olho. E sexta-feira é uma ótima oportunidade para ver ele em campo, né? A torcida, às vezes, os campeonatos de base, a torcida acompanha mais as fases finais. Ano passado mesmo, o Cruzeiro chegou à final do Brasileiro Sub-20, perdeu para o Palmeiras, uma chance de revanche agora. Então, vale ficar de olho nesse jogo na sexta-feira à noite, Cruzeiro e Palmeiras. O trabalho de hoje em campo com parte do grupo e atletas com maior desgaste da sequência fizeram trabalhos físicos.